Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 17. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós entramos aqui na tua casa. Viemos aqui prestar culto, viemos aqui ter comunhão como família bendita do Senhor. Viemos aqui ouvir a tua voz, também viemos aqui colocar diante do altar as nossas orações. Todos nós aqui temos necessidades e o Senhor conhece cada uma delas. E não só conhece, como prometeu suprir em Cristo Jesus. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor vá agora, de lugar em lugar, estendendo a tua mão e tocando agora. Seja na enfermidade, seja no coração, seja na vida espiritual. Porque ninguém está aqui hoje por acaso. O Senhor nos trouxe aqui para nos abençoar. Que o teu Espírito Santo ministre em nosso meio, passeie livremente no meio da congregação e que ao final saiamos daqui com a certeza que o Senhor nos tocou e que tudo será diferente daqui para frente, porque o Senhor está no controle da nossa vida e de todas as coisas. Assim nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja é uma construção de Deus. É sobre esse tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos é uma porção da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como nós vemos logo no capítulo 1, no verso 1, o autor da carta é o apóstolo Paulo. E essa carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Éfeso em sua terceira viagem missionária, provavelmente. Ele então ouviu notícia de que a igreja de Corinto estava enfrentando alguns problemas. Estava havendo ali algumas contendas entre os irmãos, estava havendo também um pouco de confusão no culto público e também em relação ao uso dos dons. Então ele escreve essa carta para aconselhar a igreja sobre o correto proceder na presença de Deus. Nós lemos aqui que a igreja é um edifício, uma construção feita pelo próprio Deus. Lemos isso no versículo 9, lemos isso também no verso 16, a palavra aí é o santuário, e no verso 17 também, o santuário de Deus. Nós lemos na Bíblia fartamente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O santuário de Deus somos nós. Deus habita na comunhão da igreja. E, consequentemente, Ele habita em cada um de nós individualmente como crentes. Então, pensando na igreja como construção de Deus, eu quero refletir com os irmãos sobre 3 afirmações que Paulo faz aqui. A primeira coisa é o seguinte: o fundamento da construção é Cristo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 16, do 13 ao 18. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, pela primeira vez, faz menção à igreja, eclesia. Literalmente significa chamados para fora. E diz a Pedro, você é Pedro. E no grego aqui a palavra é Petros, pedra, pedregulho. Mas sobre esta Petra, ele já usa uma segunda palavra, uma rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. A declaração que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar que Jesus é a pedra. No texto que nós lemos, Paulo diz, o fundamento é Jesus e ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus. Pedro mesmo disse que a pedra é Jesus. Não é possível a igreja estar alicerçada em nenhum outro nome, em nenhuma outra causa, a não ser Jesus de Nazaré. Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Isso está escrito no Salmo 118, versículo 22. Está escrito em Isaías 28, 16. Em Mateus 21, 42. Em Marcos 12, 10. Em Lucas 20, 17. Em Atos 4, 11. Em Efésios 2, 20. Em 1 de Pedro 2, 7. Ele é a pedra. E muitas vezes rejeitada. Mas a pedra que os construtores rejeitaram, essa é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra fundamental. Não há outro. Mateus 7, 24 a 27 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica é aquele que está edificado sobre a rocha, porque a rocha é Cristo. Não podemos perder o privilégio de estarmos fundamentados em Cristo e Ele ser o centro da igreja e, consequentemente, o centro das nossas vidas. Eu não posso me envolver em qualquer negócio que Cristo não possa ser o centro. Em nenhum relacionamento, em nenhum investimento, em nenhum empreendimento, que Cristo não possa ser a pessoa central. Que eu não possa servir a Cristo, que eu não possa pregar a Cristo, que eu não possa seguir os princípios de Cristo. Porque senão eu corro o sério risco de estar edificando a minha vida na areia. E quando os problemas surgirem, e vou dizer para vocês, vão surgir, eu vou desabar igual uma abóbora madura, porque eu não terei fundamento. No livro dos Salmos, número 11, versículo 3, está escrito assim, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmãos, uma casa, se rachar uma parede, você vai lá, conserta. Mas se abalar a estrutura, adeus. Então, se nós tirarmos Cristo, se Ele for removido como fundamento da nossa vida, nós não temos mais nada para fazer. Vai dar errado. Segunda coisa que nós aprendemos é que as colunas da construção são a liderança. Gálatas 2, de 6 a 9, diz assim, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, que era uma outra igreja, ele diz que Tiago, provavelmente Tiago aqui é o irmão do Senhor, Cefas, que é Pedro, e João eram reputados colunas. Irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você achar na igreja quem quer ser coluna. Nós queremos ser fachada. A coluna não aparece, mas são as colunas que se ligam ao alicerce, à fundação, para manter toda a estrutura da construção de pé e no prumo. A coluna direciona a construção. No original, a palavra coluna aqui é stulos, que significa pilar, suporte ou sustentáculo. É o mesmo termo que aparece lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, onde está escrito que ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Quem são as colunas no edifício de Deus, no santuário de Deus? São aqueles crentes, homens e mulheres que levam Deus a sério, que foram evangelizados, foram discipulados, foram consolidados e agora são maduros. Eles agora administram os interesses da casa de Deus. São aqueles que administram o dinheiro da casa do Senhor, que cuidam aí da construção, são os oficiais da igreja, mas nunca deixaram de ser pecadores. Onde tem um ser humano, tem possibilidade de erro. Mas a gente não fica aqui preocupado dos líderes sair da igreja a qualquer momento. Passaram dessa fase, já vem caminhando com Cristo há muito tempo. E eles agora são as colunas, fincadas no alicerce, para que daqui a pouco o edifício de Deus possa aparecer. São as pessoas que se preocupam em orar, que buscam a santificação, e por isso eles lideram o rebanho de Deus como modelos e mantêm a construção de pé. O apóstolo Paulo faz menção a isso nesse texto que nós lemos. Vamos voltar lá, 1 Coríntios 3, no verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. A liderança, principalmente, são aqueles que operam junto com Deus. Essas pessoas, esses líderes, eles não são melhores que ninguém. Eles não têm sangue azul. Simplesmente eles são concedidos à igreja pelo próprio Jesus como dom à igreja. Dom é graça. Olha o que está escrito em Efésios 4, do 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, olha aí, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quem são esses líderes, essas pessoas que amadureceram na fé? São as pessoas que abriram o coração e foram inundadas pela graça de Deus. E porque elas foram inundadas pela graça de Deus, elas agora estão em condição de serem dadas pelo próprio Jesus à igreja como um dom. Na mente de Deus, um sacerdote é um presente que ele dá para a igreja. Como ele diz em Jeremias, dar-vos-ei pastores que vos apacentem com sabedoria e entendimento, segundo o meu coração. Um diácono amoroso é um presente que Deus dá para a igreja. Um evangelista é um presente que Deus dá para serem colunas, para cooperarem, para auxiliarem. A palavra auxílio aparece aqui no texto que nós lemos, a fim de que o edifício de Deus possa ser levantado. Todos vocês são colunas em potencial e muitos são colunas sem ter título algum. Porque se você dobra o seu joelho de madrugada e ora pela igreja, você é uma coluna na casa de Deus. Se você procura aprender a Bíblia para ensinar para os seus irmãos, você é uma coluna na casa de Deus. Se você dá um bom testemunho durante a semana e por meio da sua vida as pessoas estão conhecendo a Cristo, estão chegando para a igreja, você é uma coluna na casa de Deus, independente do título que você tenha. Porque o texto que nós lemos de Apocalipse 3,12 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que seja coluna na casa do meu Pai. Quem é coluna na casa de Deus? É aquele que vence o mundo e seus padrões, seus valores. É aquele que vence o pecado que tenazmente nos assedia. É aquele que vence o diabo, o nosso acusador, que nos acusa dia e noite na presença de Deus. É aquele que vence a si mesmo, a sua carne. Ao vencedor, aquele que se abriu para a graça de Deus, e por causa disso, a lei da graça na vida dele é maior do que a lei do pecado, então ele vence. Esse está habilitado a ser uma coluna na casa de Deus. E como nós precisamos de coluna? Para você ampliar qualquer construção, tem que ter coluna. Se você tem 2 colunas, você pode fazer a coisa com tamanho. Se você tem 4, você pode fazer de outro tamanho. Se você tem 6, você pode fazer de outro tamanho. Qual o tamanho que a nossa igreja teria se mais de nós quiséssemos pagar o preço para sermos colunas? As colunas são a liderança, são os crentes maduros, são aqueles que pagam o preço de suportar sobre si o peso para que a igreja se mantenha de pé e as coisas possam caminhar da maneira como Deus quer. E em terceiro lugar, as pedras da construção são os crentes. 1 de Pedro 2, 4 e 5 diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra fundamental. E cada um de nós, se nos chegarmos a Ele, podemos ser feitos também pedras vivas. O termo original que aparece aqui no texto é litos, que significa pedra de construção. Na igreja, irmãos, ninguém deve e nem pode se considerar mais um tijolo na parede. No reino de Deus, cada pedra é uma pedra viva. Cada crente tem a sua importância, porque se você tiver uma construção com o fundamento e as colunas, o máximo que você vê é um esqueleto. Você não vê um edifício. Você só vê um edifício se entre as colunas os vãos estiverem preenchidos
com as pedras. Hoje nós usamos tijolos. Cada pedra é importante, porque cada tijolo desse que está aqui, se você for com o martelo e arrancar ele, é um buraco que fica. Vai ficar feio. Vai chover aqui dentro. Vai sujar aqui dentro. O único tijolo que você tirar de toda essa construção, a construção já não é a mesma. Já não tem a mesma beleza. Já não tem a mesma segurança. Já não tem a mesma visibilidade. A igreja é cada um de nós. Cada um de nós somos uma pedra viva nessa construção. E cada um de nós que não se apresenta deixa um vão, deixa um buraco. E cada um de nós é único. Nós ocupamos um espaço no edifício que não dá para ser preenchido com ninguém mais. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós, um lugarzinho para cada um de nós nessa construção. Tem coisas para serem feitas nessa igreja, querido, se você não fizer, ninguém vai conseguir fazer. E quanta coisa nós poderíamos fazer melhor se cada um assumisse o seu lugar como essa pedra viva na construção de Deus. Porque no reino de Deus, as coisas verdadeiramente importantes não precisam de qualificação quase nenhuma. Você não precisa fazer seminário para botar seu joelho no chão e orar, não. E a oração é que move a mão de Deus. Ninguém precisa fazer seminário para dizer assim, eu era cego e agora eu vejo. Como aquele cego lá de João capítulo 9, que num dia encontrou a Cristo e no outro dia já estava pregando. Basta disposição, basta querer. Agora, essas pedras, elas precisam estar unidas umas às outras. Essas pedras não podem ficar soltas. E a Bíblia diz que a argamassa que nos une chama-se amor. Colossenses 3, de 12 a 14, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele começa o texto falando de revestimento. Essas pedras têm que estar revestidas desse monte de coisa aqui. Olha que massa forte. Você fazer uma massa com ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar, perdoar. Essa massa não arranca de jeito nenhum. A palavra amor que aparece aqui no verso 14 é ágape. É o amor sublime. É o amor incondicional. É o amor sacrificial. É o amor de Deus. O amor ágape, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se estamos cheios do Espírito Santo, estaremos inevitavelmente cheios de amor. O amor ágape não é natural. O amor ágape é um amor que não espera nada em troca. E só tem como viver em comunhão na igreja se nós estivermos revestidos por esse amor. Não tem outro jeito, irmão. Viver em comunhão é muito bom. Dá trabalho, mas tudo que é bom dá trabalho. Essa palavra vínculo que aparece aqui no verso 14, no original, é sundesmos, que significa aquilo com que se amarra, atadura, laço. O amor é como se fosse um cimento que gruda uma pedra na outra e não deixa soltar. Quando tem amor, esse amor ágape, um atrito não é suficiente para derrubar a parede. É impossível viver em comunhão a não ser que haja um revestimento do amor ágape. As pedras precisam estar vinculadas. Verso 14 usa esse termo, acima de tudo. Acima do culto, acima da escola dominical, acima da doutrina, acima do pastor, acima dos oficiais, acima das vontades pessoais de cada um, acima de tudo esteja o amor.
O amor pode nos vincular de tal maneira que os problemas do ser pecador não consiga destruir a comunhão. E é justamente isso que faz com que a gente seja igreja. É isso que faz com que as pessoas notem alguma diferença em nós. Lá em João 13:35, Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Em quê? Em que vos ameis uns aos outros. Amar com amor ágape não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil suportar. É por isso que nós não vemos comunhão em nenhum lugar a não ser na igreja. Em nenhum outro lugar há comunhão. Num time de futebol não tem comunhão. Se o cara puder fazer o gol, ele faz. Ele não passa para o outro, não. Num clube social não tem comunhão. Nem numa família sem Deus tem comunhão. Se não tem Deus, não tem comunhão nem com as pessoas mais próximas. Então a igreja é um milagre. Porque a igreja é a comunidade do amor. É por isso que nós não somos juízes de ninguém. A igreja é o lugar onde a gente abraça o pecador. Ajuda o pecador a assumir as consequências dos seus erros. Ajuda o pecador a consertar a sua vida. Porque as pessoas vão chegar aqui e o amor de Deus vai libertar essas pessoas. Lá em Filipenses capítulo 1:6 está escrito que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus já começou essa obra. O fundamento é Cristo, não tem outro. As colunas são aqueles crentes maduros que aguentam o peso da estrutura nas suas costas, sem reclamar, porque estão fazendo isso por amor a Cristo, como Pedro diz na sua carta no capítulo 5, a partir do verso 1. Não por ganância, não como dominadores, não por constrangimento. Cada crente é uma pedra nessa construção que Deus está fazendo. A igreja não será igreja, a não ser que cada membro ocupe o seu espaço. E quando os de fora virem essa comunhão, eles vão querer também fazer parte daqui. Feche os seus olhos.